Meus amigos, minhas amigas que estão aí assistindo de casa, o pessoal que está aqui também assistindo no presencial, nesse dia de chuva maravilhoso que tivemos. Tomara que leve embora aí todas essas vibrações negativas e bolsominions que nós temos em São Paulo, esse reduto do Tucanistão. Vamos voltar com essa matéria de infância que ficamos aí um mês afastados. Mas antes de mais nada, eu vim aqui e vou apresentar para vocês meus paninhos que eu trouxe para enfeitar aqui a sala. Primeiro aqui, esse paninho aqui é o panuelo, que eu peguei lá da Argentina, que eu fui com as minhas merecidas férias. Fui lá ver como é que estavam as coisas, participei dos protestos que estavam acontecendo lá. Então esse paninho verde aqui é um paninho que as pessoas estão usando para representar que são a favor da legalização do aborto, né? Quase passou isso daí lá na Argentina. Aparentemente em breve deve passar também. E por óbvio, a hashtag ele não, porque se ele passar eu não sirvo para mais nada. Tudo que eu estou falando aqui para vocês vai por água abaixo, ou quase isso, né? Minoridade penal, vai saber também se as pessoas que eu defendo vão chegar vivas ou não, né? Nas varas de infância e juventude, ou se a letalidade policial vai acabar com eles antes. Dória já falou aí que no dia 1 de janeiro a polícia vai ser autorizada a matar, dar tiro para matar, né? Como se ela já não pudesse fazer isso hoje em dia. Mas enfim, a gente finge que a legalidade ainda está aí presente, vamos tentar defender ela do jeito que está. Bola para frente. Galerinha, seguinte, vou deixar aqui enfeitando para nós. Hoje a gente vai falar... Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado, Haddad, presidente. É isso aí. Hoje a gente vai falar o que eu acho para mim que é a segunda aula mais importante do curso. Então a primeira eu tinha dito que era a parte histórica, que vocês compreendem como que funciona toda a ideologia que vai permear o pensamento minorista, o pensamento garantista, e essa eu acredito que seja a segunda aula mais importante, porque a gente vai falar sobre política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Eu peguei para falar agora desse tema, tanto porque cronologicamente na análise do ECA é um capítulo que se apresenta, né, depois de vários direitos sociais, como educação e saúde, quanto também no edital, né, depois da parte histórica e de legislação internacional, mas porque nós só vamos conseguir compreender o restante da matéria, a parte de medidas protetivas e essa parte muito própria de assistência social, se a gente entende como funciona isso daqui, se a gente entende como funciona a política de atendimento. E eu basicamente vou trazer para vocês 3 pontos, e eu até já pus aqui na lousa para facilitar no caderno de vocês, se vocês quiserem ir colocando em tópicos para facilitar. 3 pontos que eu acredito que sejam os mais importantes para vocês saberem, e depois a gente vai destrinchando cada um deles, ok? Então, primeiramente, vamos falar sobre as diretrizes, que são aqueles princípios que vão meio que guiar como que as linhas de ações, que são o segundo item, devem ser colocadas em prática. Em terceiro lugar, as entidades, que no mais das vezes são aquelas unidades que vão realizar o exercício das linhas de ação, tanto de forma governamental ou não governamental. E aí, no meio do caminho, a gente vai trazendo as peculiaridades de cada caso. Muito bem. Então, a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente está lá previsto nos artigos 86 a 97 do ECA, mas lembrem-se que a gente não fala só de ECA também quando a gente trata sobre o assunto. Então, várias legislações esparsas ou outros materiais normativos também devem ser pensados quando a gente fala da matéria. Então, quando nós estamos falando de política de atendimento, nós temos que lembrar também de tudo que tem a ver com educação, com saúde, habitação, assistência social e por aí vai. Então, algumas normas que eu acho que vale a pena vocês anotarem aí quando forem estudar o tema, além do ECA, nós temos o PNAS, que é a Política Nacional de Assistência Social. É uma resolução que foi emitida pelo Conselho Nacional de Assistência Social, tá? Na maioria dos editais de defensoria pública que vocês têm por aí. Nós temos a lei do SINASE, que muito embora trate prioritariamente sobre a questão da execução das medidas socioeducativas, também traz algumas questões-chave a respeito da organização das unidades e dos programas de atendimento, que extravasa, inclusive, os programas de execução de medida socioeducativa, também vai ser interessante para a gente. E algumas resoluções do CONANDA. Nós vamos ver, particularmente hoje, tanto
a resolução que trata sobre o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vamos deixar para ver isso mais no final, quanto uma das resoluções que trata sobre o desempenho e a organização dos conselhos tutelares. Essa é uma resolução que eu vou trazer para vocês. Ela não caiu até agora em concurso de Defensoria Pública de São Paulo, mas já vem caindo em alguns outros, como por exemplo no Rio Grande do Sul. Nada impede que um dia seja perguntado também na de São Paulo. Lembrando que provavelmente teremos concurso para a Defensoria de São Paulo já no ano que vem. Então, fiquem antenados. Você falou, é PENAS? PENAS, PNAS, é a abreviação de Política Nacional de Assistência Social. Não é uma lei, é uma resolução emitida pelo CNAS, que é o Conselho Nacional de Assistência Social. Tá? Muito bem. Conforme o ECA apresenta para a gente, a política de atendimento ela faz-se por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, Estados, Município e Distrito Federal, ou seja, em todas as esferas da Federação, por ações governamentais e não governamentais. E nós temos que prestar atenção nisso daqui quando a gente for analisar. Então, a política de atendimento ela tem que ser realizada tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada em cooperação com o poder público. É por conta disso que quando nós formos estudar esses artigos do ECA, nós vamos ver muito sobre as entidades governamentais e as entidades não governamentais. Né? Só antecipando um pouquinho, o que são as entidades governamentais? São aquelas oriundas do próprio poder público executivo, no mais das vezes o poder público municipal, mas nada impede que também seja, em alguns casos, poder público estadual. A gente vai ver isso mais para frente. E as não governamentais são as ONGs, né, as organizações não governamentais, que em sistema de convênios ou outra forma que implique em repasse de verbas, estão prestando diretamente os serviços que são de competência prestacional do poder público, mas de uma forma terceirizada para poder, em forma de facilitação, prestar esse serviço para a população. As diretrizes que o Estatuto traz para a gente, elas são da municipalização, da integração, e o nome que eu coloquei aqui, sim, óbvio, e a da participação popular. Então, como diretrizes, esses são os 3 pontos que o ECA já traz para nós, legisladores, pessoas que trabalham no executivo, que trabalham no judiciário, que devem ser observados sempre que a política de atendimento for colocada em prática. Quem faz o exercício da política de atendimento? Temos que analisar que são aqueles que são os responsáveis pelo atendimento dos direitos da criança. E conforme a Constituição Federal, é responsável pelos seus direitos, poder público, a sociedade e a própria família. Então todos eles, independentemente do local em que estão, têm que observar alguns critérios. Obviamente, quando nós falamos sobre municipalização, participação popular, nós estamos falando sobre os incentivos que o poder público precisa dar para a realização da oferta dos serviços, e quando nós falamos sobre integração, nós falamos isso de uma forma mais ampla. Quando a gente fala de municipalização, vocês lembram que na primeira aula que nós tivemos, eu passei para vocês que na época da FUNABEM, isso era tão apenas descentralizado por meio das FEBEMs, e que as FEBEMs elas realizavam a prestação dos serviços tanto num viés protetivo quanto num viés punitivo? Então, a lógica que vigia até antes da entrada em vigor do ECA era uma lógica de descentralização estadual no máximo. Então, você tinha o poder público federal, você tinha a FUNABEM, que em âmbito da União passava as diretrizes gerais, e as FEBEMs em âmbito estadual que executavam os programas que lhe eram próprios. Quando o Estatuto traz a diretriz da municipalização, ele diz o seguinte:
é muito mais fácil para que nós possamos atender o direito da criança e do adolescente se isso for descentralizado, capilarizado, e ao invés de ter um núcleo, muitas vezes na capital do estado, que cada município tenha a sua própria gestão para prestar os direitos da criança, sem que ela tenha que necessariamente se deslocar muito para isso, e inclusive mobilizar a sociedade local para poder dar o melhor tratamento possível para essa criança. Então, quando você municipaliza e você capilariza a atenção do poder público em cada núcleo familiar para essas crianças e adolescentes, inclusive você mobiliza uma parcela maior da sociedade. Porque ao invés de você ter um núcleo duro de pequenas pessoas, você tem vários núcleos em vários municípios que conseguem ofertar. Isso possibilita um maior acesso, né? Quando a gente, por exemplo, pensa em medicamento, você não precisa se deslocar até a capital, você pode muito bem solicitar seu medicamento em Campinas, em Franca, ou seja lá onde for. Quando você pensa em acolhimento institucional, né, já pensou você ter que se deslocar até São Paulo, sendo que a família mora no interior de São Paulo, porque todo o núcleo ele é realizado aqui? E além disso, cada município vai poder se adequar para que a prestação do serviço para a população infanto-juvenil seja adequada à realidade que eles possuem em cada local. Né, cada particularidade regionalizada, e inclusive saber quais são os pontos de vulnerabilidade que precisam ser dados maior atenção. Como a gente sabe, na maioria dos casos, sempre os pontos periféricos acabam tendo maiores déficits de atenção do poder público. Então, quando você obriga que cada município tenha que adotar esse tipo de política dentro do seu da sua própria gestão, você facilita que esse serviço seja prestado. Da política impor a municipalização, de jeito nenhum impõe que o único responsável pela prestação será o município. Significa que é o município que será o ente principal a a fornecer e trabalhar para que a família tenha a sua atenção devida para suas crianças e adolescentes. A própria Constituição coloca como responsabilidade solidária do município, do Estado e da União a prestação dos direitos das crianças e adolescentes. Então, se eventualmente determinada criança, representada por seus pais, precisar entrar com uma demanda judicial por conta de uma oferta irregular, ele pode muito bem entrar contra tanto a União, Estado ou município, exigindo o adimplemento daquela condição. Existem alguns doutrinadores, como por exemplo o Luciano Rossato, o Paulo Leporé, que eles entendem que por conta da diretriz da municipalização, ainda que exista a possibilidade e, digo mais, a obrigatoriedade da responsabilidade solidária, o município sempre tem que ser colocado como polo passivo, como um litisconsórcio obrigatório. Isso porque, sendo o município o principal responsável pelo fornecimento dos direitos que estão previstos, ele sempre tem que ser chamado a participar desse processo, sempre tem que ser chamado à responsabilidade, ainda que eventualmente ele não consiga arcar com todos os gastos necessários e que seja o Estado que arque. Porque assim o Estado, inclusive, pode cobrar do município maior efetividade para que futuramente esse problema ele não venha a acontecer novamente. Então, se ao município compete as principais atividades de atendimento dos direitos da criança, aos estados e à União também competem algumas questões. Então, ao Estado compete a oferta desses serviços e programas que forem de maior complexidade. Então, nós vamos ver um pouco mais para frente que alguns serviços são destinados exclusivamente para o Estado controlar, como, por exemplo, a oferta de execução de medida socioeducativa em meio fechado. E a União não fica com essa parte de fornecimento de serviços, mas cabe à União a coordenação de todo esse sistema e também o incentivo técnico e financeiro das atividades que eventualmente forem realizadas. Então, compete à União o repasse de verbas, sempre que os municípios e estados apresentarem seus projetos e requererem, né, um apoio financeiro. E também a edição de normativas gerais. O
que nos leva já a pensar no segundo item, que é o item da integração. Município, Estado e União têm que atuar de forma integrada, não podendo cada um falar sozinho. Se cada um falar sozinho, vai dar uma conversa de doido, ninguém vai se entender muito bem. Precisamos que esses órgãos sejam integrados, que eles trabalhem de forma em conjunto, sempre visando o melhor interesse da criança. Ainda que a gente saiba que esse princípio é meio difuso, porque cada um pensa em algo quando pensa em melhor interesse da criança. Não é porque o governador é de um partido, o prefeito é de outro, que eles não podem conversar. A questão do repasse de verbas é algo que, pelo menos na minha experiência, vem acontecendo a contento, independentemente do partido, em razão da apresentação de projetos que comprovem realmente que a prefeitura vem se adequando a determinadas condições objetivas apresentadas pela União ou pelo Estado, em que, uma vez enquadrados, fazem jus a determinado repasse de verbas para promover determinadas questões. Então, em Santo André, por exemplo, nós temos um déficit muito grande de vagas em creche. E, por conta disso, houve um pedido de repasse da União para o município de Santo André de verbas para que isso funcionasse de uma forma mais célere, né? As construções de novas creches. E, à época em que a gente começou a debater isso, o governo federal era petista. O governo municipal também era. A conversa era fluida. Mudou a presidência, mudou a prefeitura, os partidos são opostos, o diálogo continua. Não foi colocado nenhum óbice, porque uma vez que os requisitos são objetivos, não dá para você fazer algo de acordo com o interesse do momento, né? Nós não estamos falando de uma benesse, ou de uma boa vontade, ou de um assistencialismo. Quando a gente fala de direitos da criança e do adolescente, a gente fala sobre algo que tem que ter determinada efetividade, tem que ter uma exigibilidade. Se não for exigível, se não for algo que você pode solicitar eventualmente judicialmente, não é direito, né? Aí a gente volta naquela argumentação anterior sobre a Declaração dos Direitos da Criança ser ou não ser um documento já próprio do garantismo, e a maioria dos doutrinadores entende que não, porque, como não apresentava nenhuma sanção, era uma mera carta de recomendações. Então, essa questão do repasse de verbas, uma vez que foi feito ali a proposta, e uma vez que foi apresentado que o município está cumprindo direitinho todas as propostas que foram colocadas, como, por exemplo, a implementação do mínimo constitucional nas verbas de educação, nas verbas de saúde, contratação de X funcionários em não sei quanto tempo, apresentação de licitações sem qualquer tipo de irregularidade. Isso pode, inclusive, ser exigido judicialmente. A questão da integração, ela extrapola também o âmbito próprio dos entes federativos. Existem os conselhos de direitos. O que são os conselhos de direitos? Em cada esfera da federação existem conselhos que são formados de maneira paritária entre membros do executivo local e membros da sociedade civil para cada área ou cada macro-área que pode ser tida como fundamental na prestação dos direitos para a sociedade. Então nós temos, por exemplo, os conselhos de direito de educação, de saúde, de assistência social, dos direitos da criança e do adolescente, e por aí vai. Como funciona essa questão dos direitos da criança e do adolescente? Então, nós temos os três âmbitos: o federal, o estadual e o municipal. Em âmbito federal, nós temos o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que recebe a sigla de CONANDA. Em âmbito estadual, nós temos o CONDECA. Em âmbito municipal, os CMDCAs. São as siglas que são comumente utilizadas. Aliás, a infância é uma sopa de letrinhas. Você sempre vai encontrar sigla para qualquer coisa. Então, só pegando o exemplo desses conselhos de direitos, nós temos que o CONANDA é aquele órgão responsável pela coordenação do sistema, pela emissão de normas gerais, e que, como normas infralegais, mas que são normas, devem ser cumpridas por todos os integrantes da rede de proteção de direitos da criança e do adolescente, em tudo aquilo que não conflitar com as leis que estão postas, né? Então, como tem força normativa, as
resoluções e deliberações do CONANDA, elas têm um cumprimento obrigatório por todas as pessoas que participam da oferta da política de atendimento. Em âmbito estadual, nós temos o CONDECA, que também tem uma possibilidade normativa, mas sempre inferior em relação ao CONANDA, tem que se adequar ao que foi apresentado pelo CONANDA, mas pode especificar algo que eventualmente não foi dito. E o CONDECA tem algumas outras especificidades que a gente vai falar um pouco mais para frente, quando for tratar mais sobre o assunto das entidades. Os CMDCAs, mais um nível a respeito dessa rede, né? Cada município tem que ter um CMDCA, também pode elaborar suas resoluções a serem cumpridas, também terá uma participação interessante quando nós falamos das entidades, vamos falar isso mais para frente, mas os CMDCAs, eles, por serem do município e a municipalização impor, né, que seja no âmbito do município, a maior atenção em relação aos direitos de criança e adolescente, o CMDCA vai ter um fator, uma atuação muito importante quando nós formos falar do sistema de garantias. Vamos deixar isso um pouco mais para frente. Não só do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente nós falamos quando tratamos sobre a questão da política de atendimento. Então, como eu falei, também temos o Conselho de Educação, de Saúde, de Assistência Social e por aí vai. E todos esses conselhos também têm as suas divisões em âmbito nacional, estadual e municipal. Todos eles, no que compete à parte de crianças e adolescentes, também têm que se adequar ao que nós estamos falando aqui e têm que ser chamados para compor a rede. Então vamos supor que nós estamos falando sobre um Conselho Municipal de Educação, né, o CME. Não necessariamente tudo que o Conselho Municipal de Educação diz respeito à criança e adolescente, né? Obviamente a maior parte mas algumas coisas também podem não ser. Eventualmente pode se debater naquele âmbito algumas questões relacionadas ao ensino superior ou ao ensino de jovens adultos, aqueles que já passaram da idade dos 18 anos. Então, é um conselho que eu estou trazendo para vocês que tem uma atuação muito incisiva nos direitos das crianças, mas não necessariamente só se esgota nesse público. Então, obviamente, são conselhos que também têm que ser chamados quando estamos falando sobre a elaboração de políticas públicas e a sua fiscalização, quando estamos tratando do tema. Conselho de Saúde, Assistência Social, mesma coisa. Não é à toa que nós temos algumas resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social que também têm que ser observadas quando nós estamos falando sobre o assunto, né? Muito do que nós falamos aqui sobre infância na parte protetiva tem a ver com assistência social. E nessa aula a gente vai falar mais sobre isso. Participação popular é um ponto muito interessante também. Quando nós falamos sobre democracia, sempre que nós podemos trazer por uma democracia mais densa, por uma democracia mais participativa, nós temos que andar por esse lado, né? Uma democracia meramente representativa já se mostrou falha, porque não traz a comunidade para discutir o tema e muito menos faz com que a sociedade se sinta responsável pela efetivação dos direitos e das políticas como um todo. Chamar a população para participar disso, inclusive para que ela possa participar dos momentos decisórios, é muito interessante e na infância a gente tem bastante disso. Então eu coloquei aqui para vocês algumas hipóteses de participação popular que a lei traz para a gente. A primeira delas, criação dos conselhos tutelares. Os conselhos tutelares, também vou falar melhor para vocês logo menos, mas eles são órgãos que existem tão apenas em âmbito municipal, né? Então não confundam conselhos tutelares com conselhos de direito. E cada conselho tutelar... isso eu vou falar mais para frente. Mas os conselheiros tutelares, eles não são pessoas concursadas, nem pessoas indicadas pelo poder público. São pessoas que são eleitas, pessoas do povo, e que por conta disso, qualquer um que tenha uma grande representatividade dentro da comunidade pode se candidatar e fazer a diferença dentro da sua região. O que mais que nós temos aqui? Como eu trouxe para vocês, os conselhos de direitos, eles são formados em meio a uma composição paritária. Então,
Então, metade dos conselhos de direito, das pessoas que compõem esses conselhos, eles são indicados pelo poder público executivo, mas metade é composta pela sociedade civil organizada, que de forma própria se candidata, existem eleições que ocorrem nesse âmbito, para que a própria sociedade possa participar desses núcleos e tirar tão apenas do executivo o controle e a formulação de políticas públicas. Tudo bem que são eleições que muitas vezes a população não fica sabendo que existem, por serem voluntárias, só aqueles mais chegados acabam participando e de fato opinando, mas isso é algo que democraticamente deveria se incentivar para melhor fortalecer e desenvolver esse tipo de eleição. A ideia ela é positiva. Então muitas vezes acaba... eu participo de algumas reuniões do CMDCA lá de Santo André e também do Conselho Municipal de Assistência Social, e a gente percebe que muitas vezes quem acaba votando nos conselheiros acabam sendo as mesmas pessoas de sempre. Então você tem os representantes das ONGs que acabam fazendo parte dos governos. Se você tem, 11 cadeiras para a população e você tem 20 ONGs, no máximo você vai ter uma rotação dentro das cadeiras das ONGs que mais participam, que são as pessoas que chamam, inclusive, pessoas para votar. Mas a ideia é boa. A ideia é boa porque permite que, para além das pessoas que são eleitas, para além dos políticos, também a população possa participar desses momentos decisórios. A lei da primeira infância trouxe ainda algumas outras previsões que nós podemos colocar como sendo itens da participação popular. Como eu coloquei aqui, o poder público deverá fazer periodicamente ampla divulgação dos direitos da criança e do adolescente, nos meios de comunicação em linguagem clara e compreensível e adequada a crianças e adolescentes, especialmente as crianças com idade inferior a 6 anos. Então, essa aqui é uma normativa que é destinada para o poder público, para que cada vez mais seja elaborado material e informações que possam informar a sociedade como um todo, inclusive essa população com menos de 6 anos, dos seus direitos, para que a gente vá formando uma população mais consciente desde logo. Eu acho muito bonito tudo isso, mas com a nossa situação política hoje em dia, fico bem descrente de que isso saia do papel. Pois bem, vamos falar um pouquinho mais então sobre esses órgãos que eu trouxe para vocês de participação popular. O Conselho Tutelar, como eu já adiantei, ele só existe em âmbito municipal. E ele é formado por 5 integrantes, e cada município tem que ter pelo menos um Conselho Tutelar. Não significa que todo município tenha que ter apenas um Conselho Tutelar. Significa que todos os municípios têm que ter pelo menos um Conselho Tutelar. E como que é feito essa divisão? Como que a gente sabe quantos conselhos tutelares que cada município tem que ter? A Resolução 139 de 2010, do CONANDA, 139 de 2010, ela define parâmetros de criação e funcionamento dos conselhos tutelares. Essa é aquela resolução que eu falei para vocês, que não caiu ainda na Defensoria de São Paulo, mas já caiu na do Rio Grande do Sul, pode ser que caia para vocês numa futura prova. Se não cair, é importante que vocês saibam, porque ela é bastante importante. No trabalho de vocês, vocês vão precisar saber que ela existe. E no artigo 2º dela, ela diz que é recomendável que em municípios com população superior a 100 mil habitantes tenha um conselho tutelar a cada 100 mil habitantes. Então, um município como Santo André, que tem 715 mil habitantes, conforme o IBGE, deveria ter 7 conselhos tutelares. Mas nós só temos 3. Há ainda a previsão, lá nas disposições transitórias, de que em municípios onde não existem conselhos tutelares, todas as atribuições que seriam de encargo do conselho devem ser de encargo do magistrado local. Essa questão já caiu da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Nem sei se tem tanta aplicabilidade no dia a dia, porque eu acredito que as cidades hoje, desde 1990, já tem pelo menos um conselho tutelar em cada local, mas saibam que, no caso de inexistência, é o judiciário que tem que fazer as atividades. Não entendi. Aí seria o distrito? Não, tem cidades muito pequenas que não tem fórum, não tem... Tá, mas aí seria uma distrital, né? Alguém estaria responsável por essas cidades. Sempre vai ter alguém responsável, né? E a resolução do CONANDA não fala em comarca, ela fala em município. Cada município tem que ter pelo menos um conselho tutelar. Daí, na inexistência, em municípios minúsculos, na inexistência de conselho tutelar, é o juiz da vara de infância que é o responsável. Se a comarca for tão pequenininha, se o município for tão pequenininho que nem comarca for, aí é foro distrital, que provavelmente vai estar sobre a jurisdição de algum outro juiz da infância. Não por isso. Então, cada conselho tutelar é composto por 5 membros. Esses membros, eles são escolhidos em eleição pela população do município. Qualquer um pode votar. É uma eleição que é facultativa. Alguém aqui já votou para conselheiro? Olha que interessante. Vocês sabem agora que podem votar. Mas olha também um ponto negativo sobre isso. Vocês são pessoas formadas em direito, que estão aí querendo prestar defensoria pública, que gostam muito da área da infância, tenho certeza disso, e nunca votaram numa eleição de conselho tutelar. E a pergunta que eu faço é: quem é que vota então nessas eleições? Quem são as pessoas que vão decidir quem é que vai ser essa função tão importante de conselheiro? E aí é uma das críticas que eu faço ao sistema de eleição do conselheiro. Porque para mim, a função de conselheiro tutelar é uma das mais importantes que nós temos. Para mim, a função de conselheiro tutelar é uma função muito bonita, muito trabalhosa e extremamente importante. Porque quando nós damos as atribuições que nós vamos ver em breve para pessoas que fazem parte da comunidade e também de forma capilarizada conseguem alcançar mais pessoas. Por exemplo, em Santo André eu sou o único defensor da infância, mas nós temos 15 conselheiros tutelares. Poxa, a facilidade deles interagirem com a sociedade é muito maior, né? Ainda mais com as atribuições que eles têm. Nós colocamos muita responsabilidade nas mãos dessas pessoas. Então elas precisariam ser pessoas qualificadas, com conhecimento, para que os direitos daqueles adolescentes sempre fossem muito bem fiscalizados e exigidos do poder público. Mas, no mais das vezes, a experiência mostra que quem acaba sendo eleito conselheiro tutelar, justamente por ser aquele que tem maior público, né, para poder votar, são pessoas que, ainda que não sejam muito preparadas, vou até ser redundante, mas que tenham um grande público. E pessoas que têm um grande público não significa muita coisa. Vou pegar um exemplo muito fácil para vocês. É muito comum que pastores de igreja sejam conselheiros tutelares. E eu não estou dizendo para vocês que, eventualmente, um pastor não possa ser uma pessoa muito bem intencionada. Na verdade, eu até creio que a maioria deles sejam. Mas de boas intenções o inferno está cheio. Lembra que a gente viu na primeira aula? Né? A passagem do menorismo para o garantismo pressupõe que, para a vontade da pessoa, existam limites. Justamente para que eu não possa fazer o que eu quiser, já que para cada cabeça existe uma forma de educar melhor a criança. Pode ser ajoelhar no milho, pode ser dar uma chinelada de vez em quando, pode ser só conversar, pode ser pôr na cadeia, junto com adultos, porque você sabe, né? Enfim, não quero falar sobre isso. Mas, imagine só que de repente você tem um pastor super bem intencionado e que pede para o seu público, nos seus cultos, votarem nele, porque ele promete fazer isso e isso, aquilo. Ou que eventualmente você tenha alguém que seja uma liderança de uma comunidade que não conhece porcaria nenhuma sobre infância e juventude, mas que quer ter maior possibilidade de influência e por conta disso também chama as pessoas que conhecem para poder ser eleito. Ou você tem aquele candidato a vereador que não conseguiu
se eleger e que por conta disso quer fazer publicidade eleitoreira e se vale disso para poder ter uma maior influência. Ou você tem um cabo eleitoral que está ali justamente para poder no dia a dia fazer boca a boca com as pessoas e eventualmente até dizer que aquela ação ou aquela outra ação em benefício do povo não é um direito, mas é um, né, olha, eu sou do partido tal, sou do partido tal. Então, infelizmente, essas eleições acabam dando margem para que não necessariamente pessoas vocacionadas e com conhecimento estejam ali atuando. Até porque a lei não exige muitos requisitos para que você possa ser candidato. Exige apenas que você seja maior de 21 anos de idade, que você tenha residência no município e que o procedimento que faça essa eleição ela seja realizado pelo CMDCA com fiscalização do Ministério Público. Então, pela lei, você não precisa ter qualquer qualificação sobre o assunto. Sequer ensino médio você precisa ter. Se quer ter trabalhado com criança e adolescente, a lei não exige nada disso. Pode ser qualquer pessoa que seja eleita. Aí você entra naquela questão da representatividade. Pô, mas democracia é isso, a gente votar em quem a gente quiser. Mas quando nós estamos falando sobre criança e adolescente, me parece que seria muito importante que nós tivéssemos algo a mais. O STJ já se manifestou sobre o assunto. Cabe ao município disciplinar na sua legislação municipal como que vai se dar a disciplina interna dos conselheiros tutelares, como por exemplo horário de trabalho, sistema de plantão, remuneração, férias. E também a questão da forma em que vai se dar a eleição dos conselheiros. Em algumas leis de alguns municípios foram colocados alguns critérios a mais, além desses que a lei traz. Como, por exemplo, a exigência de uma escolaridade mínima, seja formação no ensino médio, seja uma formação universitária. E também a realização de provas. Alguma prova mínima, que você tem que ter um percentual X, para que você possa, então, ser candidato a conselheiro tutelar. E o STJ já afirmou o posicionamento que essas leis, elas são legais. É possível, sim, que o município traga novas exigências que a lei não traga. Porque a lei, ela traz de forma genérica como tem que ser disciplinado o procedimento de escolha do conselheiro. E compete a cada município, já que a própria lei fala que o conselho tutelar ele existe no âmbito do Poder Executivo Municipal, compete então ao município disciplinar de forma mais rigorosa, ou não, né? Só não pode retroceder, mas pode trazer novos elementos de como que esse procedimento vai ser realizado. O município de São Paulo tem não? Eu não conheço como que é a questão da eleição do município de São Paulo. Eu vou te dar sobre o município de Santo André. No município de Santo André, que é onde eu trabalho, você tem que ter a escolaridade mínima de ensino médio e, além disso, você tem a provinha de conhecimentos gerais. É uma prova de ECA. Né? É uma prova bem básica sobre o ECA. Se você tiver alcançado uma nota mínima de 50%, se eu não me engano, se não for 50% é 60%, você está habilitado para poder ser candidato. Tá? Imagina. Mandato de 2 anos? O mandato é de 4 anos. Tá? Cuidado para não cair em pegadinha. Porque até não muito tempo atrás, os mandatos eram de 3 anos. Então, chove pergunta de teste para vocês dizendo isso. Mandato é de 3 anos. Não, não é mais. Agora é de 4 anos. E cada eleição, ela se dá justamente no ano seguinte às eleições presidenciais. Então, se antes as eleições eram feitas de forma própria de cada município, né? Se o município surgiu o Conselho Tutelar em 2001, no outro surgiu em 2002, a cada 3 anos, cada um faz da forma como quer, agora há um consenso, agora há um regramento. Todas as eleições, elas têm que se dar no ano posterior às eleições presidenciais. Então, nós teremos no Brasil inteiro eleições para conselheiro tutelar no ano que vem. E o mandato é por 4 anos, sendo permitida uma recondução desse conselheiro
acaso ele seja eleito novamente. Tá? Professor, aqui em São Paulo eu tive a curiosidade de ver, tem que fazer um curso. Um cursinho, depois de ter uma aplicação de prova. Tá. Para ser conselheiro. Entendi. Cabe ao CMDCA, dentre outras funções, sempre elaborar cursos de aperfeiçoamento dos conselheiros tutelares. Então, você está me dizendo que aqui em São Paulo os candidatos têm que fazer um curso prévio. Muito legal. Eu não sabia disso. Mas, de qualquer forma, os CMDCAs eles têm a obrigação de fornecer esses cursos periodicamente depois que os conselheiros já forem empossados. Tá? Se o Conselho Municipal não fizer isso, compete àqueles que forem interessados, como por exemplo o Ministério Público, a Defensoria Pública, até entrar com ação civil pública contra o Conselho Municipal para que eles efetivem isso, até porque os CMDCAs eles são responsáveis pela gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o FUNCAD. É um fundo que ele é destinado justamente para a elaboração de atividades como essa, de formação e aperfeiçoamento, além de poder contribuir para o financiamento de alguns programas e até de algumas ONGs que prestam serviço junto ao poder público. Então, se o CMDCA que gere esse fundo não realiza as atividades que lhes são inerentes, ainda que esteja com um fundo com bom caixa, né, tem que ter uma responsabilização nisso também. Tutelares, até para que eles possam agir da melhor forma possível, eles são considerados como órgãos autônomos e dotados de autoexecutoriedade. Então o conselheiro tutelar ele não presta contas a ninguém, nem ao judiciário, nem ao executivo, nem ao legislativo. O conselheiro tutelar ele atua como se fosse um ombudsman, que é aquela figura da pessoa que pode andar entre todas as esferas, que é conhecida pela sociedade e que pode atuar, conforme o seu entendimento, da melhor forma possível na aplicação dos direitos da criança e do adolescente. Por ser autônomo e por poder atuar independentemente de prestar contas para eles, também goza da autoexecutoriedade. Ele não precisa acionar outro órgão para que suas decisões sejam cumpridas. Ele vai lá e executa por si só. Por conta disso, inclusive, existe um crime no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é causar embaraço às atividades do conselheiro tutelar quando no exercício de suas funções. Se vocês forem olhar, vocês encontram, eu não tenho o número do artigo aqui. E aí, significa então que o conselho tutelar pode realizar suas condutas à revelia, que nunca vai ser questionado? Não, óbvio que não, né? Uma das questões inerentes ao Poder Judiciário é ser aquele que dá a última palavra nas decisões, em todas as decisões que digam respeito à sua área de atuação. Então, como qualquer ente da administração, qualquer ato sempre é passível de revisão judicial. Então, qualquer ato que o Conselho Tutelar realizar, como qualquer ato administrativo, eventualmente pode ser contestado no Poder Judiciário, quanto à sua legalidade, quanto à sua forma, quanto ao abuso de poder e por aí vai. Agora, quanto à essência do que for decidido, o Conselho Tutelar é aquele que tem a possibilidade de, por si só, já atuar. Existem algumas coisas que não funcionam muito bem nesse sistema que eu quero compartilhar com vocês. Então, eu trouxe para vocês que o Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo e que por conta disso, goza dessa autonomia, sem ingerências, para poder, da melhor forma possível, atuar na defesa das crianças e adolescentes. Por outro lado, como eu trouxe para vocês, o Conselho é um órgão integrante da administração pública local, da administração pública do município. Quem paga o Conselho Tutelar sai dos cofres do município. O Legislativo Municipal é o que pode realizar e elaborar as leis que vão especificar como é que vai se dar o projeto, como é que vai se dar
a questão de escolha eleitoral, como é que vai se dar a questão do trabalho, férias e tudo mais. Então, se não existe uma autonomia do órgão para decidir por si só essas questões, é óbvio que vai existir, de uma certa forma, algum tipo de rabo preso em relação a esses outros órgãos. Né? Vamos pegar, por exemplo, a Defensoria. A Defensoria também tem a mesma briga de dizer que é autônoma, que nem o Ministério Público não tem que prestar contas a ninguém, Mas na medida em que nós temos que pedir periodicamente ao governador do estado repasse de verbas, porque as verbas que já são legalmente vinculadas pela lei não são suficientes, na medida em que a Defensoria não é que nem o Judiciário e o Ministério Público de terem uma verba vinculada, uma porcentagem vinculada da receita do estado, da receita da União, nós estamos dependentes, de certa forma, também do governo do estado. Da mesma forma em que a Defensoria Pública não pode escolher por si só quanto que quer ganhar, mas que nós temos sempre que temos a iniciativa de lei, mas quem vai propor de fato a lei é sempre o governador. Então, na medida em que nós não temos essa autonomia, será que a Defensoria Pública de fato ela tem autonomia para fazer o que quiser, da forma que quiser? Nós sabemos que a cada vez que a Defensoria Pública entra com um projeto de lei novo, né, o defensor que tem a iniciativa de lei, mas quem vai lá e apresenta é o governador. Aliás, é o governador que escolhe também a nossa lista tríplice, quem é que vai ser o chefe da nossa instituição e quem é que vai ser nosso corregedor. Né? A influência é óbvia, inclusive o Bolsonaro já falou recentemente que ele não vai respeitar a lista tríplice do Ministério Público se eventualmente ele descobrir que os primeiros lugares forem esquerdistas. Tudo bem. Então, se existe essa ingerência, e nós percebemos que a cada vez que a Defensoria Pública apresenta um projeto de lei, o que acontece? Temos ali nossos representantes, nossa associação, que vai conversar com os deputados para poder, de uma forma mais célere, passar aquelas questões que foram do nosso interesse. Existe esse diálogo. Né? Se existe esse diálogo, então você não pode dizer que você é autônomo plenamente. Você está ali tendo que conversar com gente que você não se lida bem. Você é obrigado a conversar com um partido que defende que a OAB assuma de novo os casos. Né? É algo totalmente contraditório com a Defensoria Pública, mas a gente tem que debater com essas pessoas. Conselho tutelar da mesma forma. Será que nós podemos ter um conselho tutelar atuante ao ponto de contestar o poder público municipal, de representar administrativamente, representar no Ministério Público secretário que não cumpria as suas recomendações, as suas exigências? Ou será que sempre vai ter um pé atrás? Porque os órgãos não estão bem aparelhados, então você precisa daquele secretário para que ele possa auxiliar a funcionar melhor o órgão. Não estou nem dizendo corrupção, estou dizendo essa corrupção mais... Não estou nem dizendo uma corrupção assim, no sentido de embolsar dinheiro, mas é uma corrupção sistêmica, no sentido de, poxa, eu preciso que me aparelhem melhor para eu trabalhar melhor, então eu vou fazer algo que não vai ser tão pesado ali para o outro, porque assim ele pode me ajudar, né? Também é uma forma de corrupção, uma corrupção que evita que você faça seu trabalho com fervor, da forma como você acredita, porque você precisa de algo. Então, também o Conselho Tutelar, no dia a dia, será que ele é tão livre para poder trabalhar da forma que ele pode? Né? Sendo que o legislador municipal é aquele que vai determinar quanto que você vai ganhar, quantas horas você vai trabalhar, de qual duração é o plantão e tudo mais. Se você vai ou não ter mais um conselho tutelar no município, né? Santo André, por exemplo, 715 mil habitantes, deveriam ter 7 conselhos, nós temos apenas 3. Porque conselho tutelar é ônus no sentido de ter que gastar mais com conselho, com instalação e tudo mais. Ainda que, se você olhar de uma forma macro, na verdade é lucro, na verdade é enxugar gastos, porque um conselho tutelar ativo, ele é responsável por você evitar que tenham zonas de vulnerabilidade que perpetuem dessa forma, que por conta disso a chaga social ela não aumente mais e que por conta disso você não tenha que, num futuro, ter que ter uma atuação mais incisiva que com certeza vai ser mais dispendiosa para o poder público. Questões que o executivo tem que pensar, né? O Conselho Tutelar é um órgão permanente para o exercício da função. Não pode vir qualquer político de ocasião e fechar o Conselho Tutelar sem mais nem menos, e nem fazer indicação de quem que gostaria de colocar lá. Mais uma vez, nós não estamos falando de voluntarismo. Você não pode se valer disso para nomear as pessoas que você quer, não é que nem ministro.
Você tem uma eleição, os cargos são escolhidos pelo povo. Trata-se de órgão permanente, a função de conselheiro constitui serviço público relevante e estabelece presunção de idoneidade moral. Isso eu já falei para vocês. As atribuições do Conselho Tutelar. Eu acho que vale a pena vocês lerem isso em casa, porque senão seria só ficar repetindo o que está escrito ali na lei. Mas eu vou chamar a atenção porque eu acredito que seja mais importante. O Conselho Tutelar, como primeira finalidade, tem a fiscalização do cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, seja por parte do poder público, da sociedade ou da família. Então, em primeiro lugar, a fiscalização. Em segundo lugar, o poder de recomendação. Então, vamos supor que o Conselho Tutelar perceba uma situação de violação de direitos, uma criança com alto nível de evasão escolar, ou algo parecido. Compete ao Conselho, eventualmente, chamar a família, ou ir até a casa da família e explicar quais são os direitos, o porquê que a família não está adequada, como que ela poderia melhor atuar, como que ela poderia melhor atender os direitos da criança, o que ela deveria fazer. Da mesma coisa, na mesma perspectiva, sugerir ao poder público eventuais questões que poderiam melhorar o atendimento desses direitos por parte da criança. Então, olha, percebi que no CAPS está faltando um médico psiquiatra. Então, já que eu, conselheiro, fiquei sabendo disso, eu posso ir atrás do secretário de saúde, posso informar e pedir para que haja logo uma solução dessa questão. Ou então o conselheiro percebe que tem um déficit muito grande no bairro X de vaga em creche. Ele pode solicitar ao secretário de Educação para que perceba a situação em particular e que, na hora de elaborar seus novos projetos de criança de creche, privilegie aquele bairro. E também tem a possibilidade de aplicar as medidas protetivas por si só. Então, percebeu o problema, sugeriu melhorias, não deu certo aquilo, o Conselho por si só já pode aplicar as medidas. O ECA fala que o Conselho Tutelar pode aplicar todas as medidas que estão previstas no rol do artigo 101 do ECA, com exceção daquelas que digam respeito ao acolhimento institucional. Com exceção daquelas que digam respeito ao acolhimento, porque o acolhimento pode ser tanto institucional quanto familiar. E a razão disso é muito óbvia, porque quando você tem que tirar uma criança do núcleo familiar para colocar num acolhimento, você está violando um direito, é o direito à convivência familiar. Ainda que às vezes isso seja necessário, isso pressupõe um grau maior de avaliação, pressupõe contraditório, ampla defesa, algo que um conselheiro não pode fazer por si só, precisa ser judicial. Então qualquer medida de retirar a criança dentro da sua família só pode ser feita em processo judicial. As outras medidas o conselheiro pode fazer. Em linhas gerais, que medidas que são essas? Requisição de vaga em escola, requisição de tratamento médico, inclusive para fins de crianças e adolescentes envolvidas com drogas, álcool. E tem também uma que é de encaminhamento da criança para os seus pais ou responsáveis. Essa eu vou falar daqui a pouquinho. O conselheiro tutelar, ele não pede, ele requisita. E o poder de requisição ele é muito interessante porque ele funciona como se fosse uma ordem judicial. Tem o mesmo peso. O defensor público e o Ministério Público também têm o poder de requisição. O poder de requisição ele é destinado contra os órgãos do poder público e algo que foi requisitado tem que ser cumprido. Então, o conselheiro tutelar, vendo uma criança que está fora da creche porque não consegue sua matrícula, tem o poder de ir imediatamente perante o secretário de Educação, requisitar a vaga, e o poder público, então, tem a obrigação de fornecer a vaga para aquela criança. E isso, se funcionasse de uma forma
correta, seria muito bom, porque desafogaria demais o trabalho do judiciário. Né? De novo, é o meu exemplo. Eu sou um defensor, lá são 15 conselheiros. Se esses 15 conselheiros conseguissem dar conta da demanda, pouquíssimos casos sobrariam para a Defensoria Pública ou para o Ministério Público ter que entrar com ação judicial. Mas, na verdade, o que nós vemos é uma situação consolidada de descumprimento das requisições do Conselho Tutelar. Esse poder de requisição ele é muito frágil, na medida em que, ainda que nós digamos que há uma autoexecutoriedade, como que a gente pode dizer que, de fato, tudo que o conselheiro vai lá e faz vai ser executado se ele não tem o poder coercitivo que o judiciário tem? O poder judiciário tem o poder de aplicar multas, de até solicitar que seja instaurada uma investigação por improbidade administrativa, processo criminal por desobediência. Isso é coercitivo. Agora, o que o conselheiro tutelar pode fazer? O que o defensor pode fazer, acaso suas prerrogativas sejam violadas? O defensor tem o direito de requisição. Então, vamos supor que eu, no exercício das minhas funções, expedi um ofício requisitando informações para determinado órgão público. E esse órgão público se lixa para mim e não quer me dar as informações. Como que eu posso dar autoexecutoriedade para isso? No mais das vezes, acaba sendo representar para o Ministério Público ou até entrar com uma ação judicial indicando isso. Né? Então, vamos supor que eu entrei com esse ofício, eu oficiei a Secretaria de Educação pedindo uma vaga e eles não responderam. Bom, eu posso tanto oficiar o Ministério Público para que ele tome providências no sentido de desobedecer uma requisição do defensor público, quanto entrar com uma ação por improbidade por si só e acionar outro para poder fazer valer a sua prerrogativa. O conselheiro tutelar, coitado, nem ele mesmo pode fazer isso por conta própria, porque o defensor ainda tem a possibilidade de atuar em juízo na defesa de suas prerrogativas, mas o conselheiro não. O conselheiro, no mais das vezes, deveria então contratar um advogado para poder atuar dessa forma, né, se fosse o caso. Contratar um advogado para eventualmente litigar. Mas o conselheiro, muitas vezes, ganha um salário baixo. Que advogado que vai contratar para fazer isso? Né? A área da infância já é uma atividade muito restrita, ainda mais uma área voltada para esse público em especial, tem que ter muita especialização para tratar sobre isso, para tratar de uma forma séria. Muitas vezes o conselheiro não tem condições de contratar. Então acaba sobrando reivindicar o Ministério Público, para que abra um inquérito civil e por aí vai. Mas se tem que fazer isso com o Ministério Público, por que já não encaminha diretamente o caso para o Ministério Público para ele entrar com a ação? Ou melhor, por que não encaminha logo diretamente para a Defensoria, já que nós somos os responsáveis, né, pela população de baixa renda, para a gente entrar? Então, por conta desses entraves todos, muitas vezes os conselheiros tutelares acabam até abrindo mão dessa prerrogativa que eles têm, dessa importante prerrogativa que eles têm, para que o problema se resolva logo. Então, há muitas vezes um encaminhamento em massa de casos para a Defensoria Pública, feita por conselheiros tutelares, para que a gente acabe entrando com ações para esse público, ainda que eles possam fazer isso imediatamente. Não cumpre, né? Professor. Oi. O senhor falou que em Santo André são 15 conselheiros. Sim, porque são 3 conselhos. Todas as atividades desses conselheiros, o senhor tem ciência ou não? Tudo que acontece, a rotina do dia a dia. Não. Não? Os conselhos tutelares, eles são autônomos, né? Então eles não prestam conta. Não informam nada? Não, eles não têm obrigação de informar o que estão fazendo para ninguém. É óbvio que se no caso em concreto nós percebemos que eles não estão cumprindo com as suas funções, estão ali sentados ou nem aparecem para trabalhar, nós podemos eventualmente responsabilizá-los. E aí tem uma questão muito interessante sobre quem é responsável no caso de eventual responsabilização de um conselheiro tutelar. Porque nós vimos aqui que no caso de determinada ação de conselho tutelar, a única solução será a sua reivindicação por meio do judiciário. Caso fira a legalidade, seja feita em abuso de poder ou por pessoa não investida do cargo, né? Aquelas
aquelas características típicas do ato administrativo defeituoso, que você pode ir contra o judiciário. Mas a questão interessante de ser debatida é o que fazer diante de alguma conduta equivocada do conselheiro tutelar que não diga respeito a nenhum ato que ele fez. Como, por exemplo, o conselheiro que decidiu não trabalhar. Falta em todos os expedientes. Não encerra seus casos. Trabalha de uma forma muito lerda. Como fazer com essas pessoas? Existiria alguém com possibilidade correcional sobre esse conselheiro? E aí há uma discussão jurisprudencial e doutrinária, entendendo que há a possibilidade da criação de comitês de ética, comissões de ética, a serem criadas no âmbito dos CMDCAs, para fiscalização dos conselheiros tutelares, justamente nessas questões éticas. Não por determinado erro na forma de agir, porque isso pode ser contestado judicialmente, mas pela atuação defeituosa no dia a dia. Entendeu o que eu estou dizendo? A funcionária que não foi trabalhar, a funcionária que tratou mal alguém, ou alguém que enrola no processo. Uma fiscalização efetivamente do trabalho da pessoa. Eu tenho minhas ressalvas em relação a isso. Eu sou minoritário, mas eu tenho minhas ressalvas, porque eu acredito que, ainda que faça sentido ter alguém que controle isso, porque nenhum poder pode ser absoluto, você sempre tem que ter freios e contrapesos, mas não está previsto isto em lei. E o conselheiro, o conselho tutelar, ele é um órgão autônomo. Se a lei não prevê uma diminuição dessa autonomia, não me parece que é a lei municipal, mesmo regulamentação do CMDCA, que vai ter que fazer isso diferente. Se quiser, mudem a lei. Porque, se não for bem regulamentado, essa comissão de ética também pode ser utilizada como mais uma forma de coibir a atuação de conselheiros. Né? Vamos supor que, eventualmente, você tem um CMDCA, que é formado metade de pessoas por pessoas indicadas pelo poder público. Ou seja, por si só já são pessoas que têm um interesse. E do outro lado, basta que você tenha uma pessoa que seja vinculada ao poder público. Você já tem uma maioria. Então, para eventualmente você responsabilizar de uma forma negativa, suspendendo ou até demitindo conselheiros tutelares bons, porque não tem a mesma linha ideológica ou porque estão atrapalhando o poder público municipal, isso me gera preocupação. Talvez, se for para criar algum tipo de comitê de ética, esse comitê de ética tem que ser feito no próprio Poder Judiciário ou pelo Ministério Público, alguém que de certa forma é isento. Então, o Judiciário tem se apresentado como favorável. Inclusive, existem decisões no STJ favoráveis à criação do comitê de ética sobre organização do CMDCA. Mas eu coloco para vocês essa ressalva. Não existe disposição legal em âmbito nacional que discipline sobre isso. Então, me parece que o município não pode disciplinar o que não foi tratado em legislação nacional. Estão criando novos empecilhos, ferindo a autonomia do órgão, ainda que a motivação seja legítima. Por mim, tem que mudar primeiro a lei. E me parece que o CMDCA não é um órgão totalmente isento para poder fazer esse controle. Tá? Eu vou falar só um pouquinho sobre a questão de protetiva, de acolhimento, mas eu vou falar isso melhor para vocês depois. O acolhimento, tanto institucional como familiar, ele pressupõe a retirada da criança ou adolescente do seu núcleo familiar. Então, é por conta disso que a legislação tira a aplicação dessa medida protetiva do conselheiro. Como eu trouxe para vocês, em alguns casos, esse direito à convivência familiar tem que ser relativizado. Se os direitos são tidos como não podem ser absolutos, esse também não pode ser. Se nós temos uma situação em que a família agride de uma forma reiterada ou pratica abusos sexuais, exploração de trabalho infantil, ainda que tenha recebido ali as suas orientações, se não atendeu aquilo que poderia, muito obrigado, atender os direitos da criança e adolescente, em alguns casos ela tem que ser retirada sim da criança, para que seja trabalhada a questão protetiva em outro âmbito, afastado dessas pessoas que estão prejudicando seus direitos. Mas se não tiver uma decisão judicial em contraditório, é complicado que você tenha essa violação de direitos, até para poder dizer de uma forma proporcional e com razoabilidade que de fato precisava ser tomada essa medida ou não.
Então, ainda que vocês encontrem no artigo 136 do ECA, dentro das atribuições do Conselho Tutelar, a de aplicação de quaisquer uma das medidas que está ali presente, e você for ver ali a remissão, e dentre elas também está a medida protetiva de acolhimento, saibam que não prevalece mais que essa medida de acolhimento possa ser aplicada pelo Conselho Tutelar. O ECA foi reformado em 2012 pela Lei de Convivência Familiar, ou alguns tratam ela como a lei de adoção, mas ela trata muito mais sobre convivência familiar do que adoção. E essa lei, ela acabou modificando vários dispositivos, como por exemplo o artigo 101, parágrafo 2º, e também o artigo 93, se eu não me engano, do ECA, justamente para evitar uma praxe que já estava instalada, que era dos conselheiros tutelares poderem tirar as crianças dos pais à torta e à direito. Não sei se algum de vocês tem alguma lembrança sobre isso, mas era muito comum que os conselheiros tirassem e depois que o judiciário tratasse de ver se era o caso ou não. Então, justamente por conta dessas questões que eu coloquei aqui para vocês, houve algumas modificações importantes que nós vamos ver mais para frente, mas o artigo 136 continua com essa previsão. Entendo eu que foi esquecido esse inciso no artigo 136. O que alguns doutrinadores entendem, como é o caso do Leporé e do Rossato, é que esse dispositivo não permite que o conselheiro retire a criança do âmbito familiar e leve para um acolhimento, como antes acontecia, mas que interpretando ele com o restante da legislação, para que não haja conflitos, até porque num conflito aparente de normas você tem alguns critérios para analisar. Um deles é o critério temporal, e a modificação de 2012 é posterior a 90, né? E também houve uma abrangência total do assunto. Então você vai considerar aquilo que abrangeu, posterior, e derrogando aquilo que trata sobre o mesmo assunto de forma anterior. Então, de duas uma, ou você entende que esse dispositivo foi derrogado nessa parte, ou você tem que fazer uma interpretação sistêmica. E nessa interpretação sistêmica, você vai permitir que o conselheiro ele tire a criança da família e leve para o acolhimento, tão apenas como longa-manos do Poder Judiciário. Então, se o Poder Judiciário decretar a colocação daquela criança num acolhimento institucional, o conselheiro tutelar ele tem o dever de ser aquela pessoa a realizar a atividade. E isso até é importante, porque quando o juiz determina a busca e apreensão de uma criança para colocar num acolhimento, isso é muito brutal. É triste. Você vai ver uma criança sendo arrancada do braço dos seus pais e muitas vezes, ainda que tenha todas as razões para essa criança ser abrigada, ela não entende aquilo. Ela tem um carinho por aquelas pessoas. Então, vi uma pessoa estranha, um oficial de justiça, muitas vezes acompanhado da polícia, até porque em alguns lugares são em comunidades em que por si só já são tidas como locais mais perigosos, onde oficiais de justiça não são muito bem-vindos. Então, muitas vezes o judiciário solicita o concurso policial para que consigam realizar a diligência. Então, imagina esse cenário, chegando o oficial de justiça, com a polícia militar, dentro da comunidade, onde eles já não são bem vistos, você tirando a criança da mãe, a mãe desesperada, dizendo que quer ficar com a criança chorando, não entendendo o que está acontecendo, para ela um sequestro na cabeça da criança. Então o conselheiro tutelar ele se apresenta como alguém que, tendo trabalhado com o assunto, pelo menos é um ponto de apoio para evitar que atrocidades sejam realizadas. Aquela pessoa que, em tese, vai saber dialogar um pouco mais com a criança, explicar para a mãe o que está acontecendo, dizer para ela onde é que vai ficar a defensoria pública, caso ela queira algum tipo de orientação, onde que vai ser o acolhimento, para que ela possa começar a realizar as visitas, para que ela possa explicar para a família o que está acontecendo, já que muitas vezes o oficial de justiça não tem essa formação, o oficial de justiça vai lá com o papel e acabou. Então é um profissional que vai lá para qualificar a atuação, para tentar tornar aquilo menos drástico.
Se na prática isso acontece, é outra coisa, mas a gente sempre tem que trabalhar com o que nós temos. Então, sob essa perspectiva, ainda que vocês possam, numa leitura fria, ler ali no artigo 136 que o conselheiro tutelar também pode aplicar a medida protetiva de acolhimento, sempre tem que conjugar com o resto. E numa leitura que você não simplesmente derrogue esse dispositivo, uma leitura para que você ainda possa fazer com que ele valha alguma coisa, é dessa forma que ele tem que funcionar. Ok? A gente vai falar melhor ainda sobre isso quando for falar sobre as medidas protetivas. Tem bastante coisa para falar. Em regra, e se chega para o conselheiro tutelar alguma notícia de que existem crianças e adolescentes que estão sendo prejudicadas? Vamos supor que chegou notícia da escola, da direção da escola para o conselheiro tutelar, que a criança está chegando com hematomas na escola, ou que não está indo com a roupa adequada lá para a escola, né, o que mostra eventual desídia da família. O que fazer nesses casos, já que o conselheiro tutelar não pode mais fazer? Cabe ao conselheiro tutelar produzir um dossiê que atesta que primeiro foi lá e fiscalizou e presenciou a situação. Segundo, tentou orientar e não deu certo. Terceiro, buscou auxílio da rede, continua não dando certo. Você pega esse dossiê e manda para o Ministério Público. O Ministério Público, sim, que é aquele responsável por eventual propositura de ação que possa resultar na tirada dessa criança da família. Então, se o conselheiro tutelar tem poder de requisição, de orientação, de articulação de rede, é tudo isso que o conselho tem que fazer. Presenciou uma situação de maus tratos, de negligência, de uso de drogas, do que for. Primeiro tem que ver se aquela situação, aquela denúncia realmente é verdadeira, antes de sair, né, movimentando a máquina sem mais sem menos. Orientar a família para que aquela conduta que estava prejudicando a criança cesse. Ou se perceber que não depende da família a cessação dessa situação de risco, mas depende do poder público, compete ao conselho tutelar requisitar tudo aquilo que for necessário. Se percebeu que não deu certo, tanto por conta do poder público, tanto por conta da família, representa o Ministério Público. Se o Ministério Público perceber que é alguma falha do poder público, compete ao Ministério Público requisitar, com mais força ainda, ou até promover eventuais ações de responsabilização. Se for questão da família, pode até ser o caso de propositura de ação de afastamento da criança do lar e por aí vai. Depois compete ao conselho tutelar também outros tipos de medidas. Medidas aos pais, por exemplo, né? Se percebe que os pais são faltosos aos seus deveres, também o conselho tutelar pode aplicar algumas medidas, como advertência. Eu disse para vocês que ia falar mais tarde sobre a questão de encaminhamento da criança ao responsável ou pai. Alguém já ouviu falar sobre o termo de guarda e responsabilidade apresentado pelo conselho tutelar? Levanta a mão aí para eu ter uma ideia. Termo de guarda apresentado. Então, isso aí é uma grande besteira. Assim como eu falei para vocês da medida protetiva de acolhimento, tanto guarda quanto tutela quanto adoção são formas de colocação em família substituta. Se assim o são, não pode o conselheiro tutelar aplicar qualquer uma dessas medidas, até porque elas não são concebidas propriamente como medidas protetivas. Medidas protetivas estão no rol do artigo 101 do ECA. São formas de colocação em família substituta. Se elas pressupõem a retirada daquela criança do responsável legal, do familiar, como eu trouxe para vocês, depende sempre de decisão judicial. A primeira medida protetiva do artigo 101 é entrega da criança ao pai ou responsável mediante termo de responsabilidade. Vocês ouviram falar guarda? Eu falei responsabilidade. Então, o termo de responsabilidade, ele não tem efeito de guarda, ainda que muitas pessoas equivocadamente o chamem assim. Um termo de responsabilidade, ele é extremamente precário. Ele serve para o ato, ou no máximo para um período de tempo muito curto. Ele serve para aqueles casos em que a criança
está na escola, ninguém foi buscá-la, e para fazer zelar os direitos da criança, o conselheiro tutelar foi na escola, pegou a criança, devolveu para os pais e deu um termo de responsabilidade junto com uma advertência. O termo de responsabilidade nesse caso é mais importante para o conselheiro do que para o próprio pai, que é para documentar que houve alguma coisa. Ou então, uma situação que os pais são separados, percebe-se que houve alguma violação de direitos, vamos supor, a mãe tem a guarda e o pai pegou a criança e não devolveu. Pode o conselho tutelar pegar a criança e devolver para a mãe, sob termo de responsabilidade. Afinal de contas, a guarda não é do pai, a guarda é da mãe. Não está tirando de quem é o legítimo responsável. Está simplesmente devolvendo para quem é, de fato, o legítimo responsável por aquela ocasião. Ou algumas outras situações que há uma certa divergência se é possível ou não fazer, mas que há uma retirada imediata da criança para ato certo. Então, isso que eu vou falar para vocês esbarra no que eu acabei de falar, que é de retirar o núcleo familiar. Por conta disso, não é consenso que o conselheiro tutelar pode fazer. Mas há quem entenda que, eventualmente, se os pais estão colocando em risco ou estão violando os direitos da criança, o conselheiro tutelar, para resguardar de imediato os direitos da criança, poderia retirar a criança desses pais, encaminhar para um tio, tia, avô, avó, membro de família extensa, mediante termo de responsabilidade, para que aquela pessoa, enquanto estiver com o termo, não seja abordada por policiais ou outras pessoas, ou que tenha embaraços na hora de efetivar os direitos da criança. Mas isso não pode ser utilizado como se fosse uma guarda provisória. Não tem prazo de 60 dias, 30 dias, 15 dias. É para o dia, é para hoje. Entendeu? Então o conselheiro deu para você o termo de responsabilidade para quê? Para que você no dia, ou no máximo no dia seguinte, vá na defensoria e possa entrar com as medidas pertinentes. Uma ação de guarda, uma ação de tutela, seja lá o que for. É exclusivamente para que, se eventualmente você for parado pela polícia, ninguém estranhe que você está com uma criança a qual você não tem a guarda. Entendeu? O termo de guarda e responsabilidade é extremamente precário. Não existe termo de responsabilidade com prazo certo. Quem pode dar isso é só o juiz. Até porque, a gente vai ver mais pra frente, a guarda do ECA, ela não é a mesma da guarda do Código Civil. Inclusive, se a guarda do ECA se chamasse alface, seria mais fácil do que a gente tem hoje. Porque são institutos diferentes. Então, deveria ser dado um nome diferente para que nós não caíssemos em equívocos. A guarda do ECA, ela é específica para determinados atos. Ela não é uma guarda com tempo indeterminado, como, por exemplo, é no caso do direito civil. A guarda no ECA, ela é para um determinado ato ou para suprir eventual ausência do pai ou responsável. Então, no mais das vezes, é para determinada viagem que vai ser realizada, os pais... Vamos supor que uma criança veio irregularmente para outro estado. Os pais não estão aqui para levar a criança de volta. E a gente não tem hipótese de criança viajar sozinha, sem os pais estarem acompanhando ou algum responsável. Como é que essa criança vai voltar para lá? Bom, o juiz pode dar uma guarda para aquele ato, para que a criança possa voltar para o seu estado de origem. Então a guarda do ECA é uma guarda por tempo determinado. Normalmente ela não passa de um prazo de 2 anos. Ela normalmente é conferida no meio de processos de tutela, de adoção. É uma guarda provisória. Termo de guarda por prazo fixo. O conselheiro tutelar dá um termo de responsabilidade que ou é tão apenas para devolver para os pais, ou tirar de um pai e dar para o outro, ou para aqueles que entendem que pode ir um pouco além disso, extremamente de forma precária para o mesmo dia, ou mais tardar o dia seguinte, para algum ato específico que tenha que ser realizado. Entendeu? O conselheiro tutelar não dá termo de guarda. E chega de conselheiro tutelar, já falamos muito sobre isso hoje. Conselho de Direitos nós também já falamos um tanto. Opera nas 3 esferas federativas, é composto de forma paritária, sua função mais importante é deliberar política pública, tanto numa função normativa
quanto de controle e fiscalização de sua execução. O CMDCA tem a tarefa de gerenciar o fundo de recursos a ele destinado e custear também algumas iniciativas da política de atendimento. O FUNCAD, que é esse fundo que é gerenciado pelo CMDCA, como já apontado aqui, né, para financiar algumas iniciativas da política de atendimento. Não pode ser utilizado para custeio exclusivo dessas atividades, dessas ações. Quando nós falamos em ações, nós falamos em programas, serviços, projetos e benefícios. Por quê? Porque é responsabilidade primária do poder público fazer a oferta dessa política. Se o CMDCA começa a custear tudo, fica muito fácil para o poder público. O poder público se exime de tais obrigações, o CMDCA, que poderia estar incentivando outras atividades, deixa de fazê-lo, porque o poder público é omisso, então eles teriam que custear. Então, quando nós falamos sobre a atividade do FUNCAD, o emprego do FUNCAD no custeio da política de atendimento, ela é sempre em parceria com a verba destinada pelo poder público via lei orçamentária, via recursos públicos. Não pode o CMDCA ficar com esse encargo inteiro. Isso não é muito fácil. O ECA também fala que, dentre outras fontes, dentre outras fontes do FUNCAD, uma delas são as astrentes. Então, quando nós estamos falando de processos de infância e juventude, qualquer tipo de astrente, que é aquela multa diária imposta para o cumprimento de determinada obrigação, elas não são revertidas em benefício da parte desfavorecida. Elas são revertidas em favor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, aquela ação de obtenção de medicamento que não foi cumprida a contento, se o município tiver que pagar X por conta de astrente, não vai para a parte, vai para o fundo. O que acaba com o argumento de alguns de que as astrentes seriam um enriquecimento ilícito, que o poder público não deveria arcar com esse custeio, porque é o poder público financiando particulares, Não, aqui é para financiar os direitos da criança. É sempre bom. É isso. Terminamos a parte das diretrizes. Vamos para o segundo item, as linhas de ação. Quando nós falamos de linhas de ação, nós estamos falando de serviços, programas, projetos e benefícios que são prestados pelo poder público. E essas linhas de ação, elas podem ser classificadas, e isso é algo doutrinário, em 3 eixos. O primeiro deles são as políticas sociais básicas. O segundo é a proteção social. E a terceira é a proteção jurídico-social. O primeiro é muito fácil de vocês entenderem. Então vamos lá. Por que eu falei que essa é a segunda aula mais importante? Porque quando a gente entende isso, a gente entende como funciona toda a atuação do poder público para esse segmento. Então, nós vimos as diretrizes, é aquilo que tem que nortear qualquer ação política que o poder público vai ter. Vamos ver as linhas de ação. Então, quando a gente coloca aquilo em prática, a primeira forma de você ofertar a política de atendimento às crianças e adolescentes é você ofertar os direitos básicos a que as crianças e adolescentes têm direito. Meio redundante, mas é isso. E o que é isso? Saúde, educação, habitação, alimentação saudável, alimentação mínima, saneamento básico, Tudo que
vocês pensam de direitos sociais, está aqui. Prestação social básica. São os direitos sociais. São todos aqueles direitos que são universais, que devem ser fornecidos para todas as pessoas. Com o maior exemplo, nós temos saúde e educação. Mas pode avançar para habitação, alimentos, tudo mais. Tudo isso aí está no grupo. E aí o que nós temos de principais responsáveis por isso? As secretarias municipais. Então a linha de frente aí são as secretarias de educação, de habitação, de saúde. Os seus equipamentos, as escolas do âmbito tanto estadual como municipal. Então vejam que quando nós estamos falando nessa parte de linhas de ação, nós não estamos falando apenas de município, mas também estamos falando do Estado, né? Quando diz respeito à prestação do ensino médio e do ensino fundamental. Mas também da iniciativa privada. Né? Lembrem-se que quando estamos falando de política de atendimento, nós estamos falando das entidades governamentais, mas das não governamentais também, que podem atuar em conjunto com o poder público. Isso aí é muito tranquilo, é tudo que você oferta. Beleza. Vamos para a proteção jurídico-social. Depois a gente volta para mais difícil. A proteção jurídico-social, ela é mais ou menos que assim, uma amálgama de todas aquelas linhas de ação que nós temos previstas no ECA, que a gente não consegue encaixar em nenhum deles. Mais ou menos isso. Não são nem políticas sociais básicas, nem de proteção social. São alguns incisos que nós temos que prevêem formas de resguardar os direitos das crianças e adolescentes, que não compõem bem um conjunto harmônico, mas estão ali no bolo. Então, nós estamos falando, por exemplo, da obrigação do poder público de informar a sociedade sobre os direitos de criança e adolescente, direito informacional, como esse que eu li para vocês aí, inclusive com matérias voltadas para o público com menos de 6 anos. Nós estamos falando de necessidade de delegacias especializadas para crianças e adolescentes, inclusive com projetos especiais para crianças e adolescentes desaparecidas. Estamos falando de incentivos para que órgãos que defendem crianças e adolescentes continuem trabalhando, como a Defensoria Pública. E em Defensoria Pública estamos falando de um órgão, seria governamental, né? Mas outros órgãos não governamentais, estamos falando de OAB, estamos falando de SEDECAS, estamos falando de outras ONGs que também prestam apoio jurídico. Então, são aquelas atuações, tanto governamentais ou não, que servem aí para tentar proteger os direitos das crianças e adolescentes. Deu para entender? Depois vocês leem ali no ECA, é tudo aquilo que a gente não fala aqui, está englobado ali. Pode falar. O que seria SEDECA? Legal. E na verdade, desculpa, porque eu deveria até dizer para a pessoa que está em casa, né? SEDECA é uma ONG que é muito forte aqui em São Paulo. Eu não me lembro direitinho o que significa a sigla. Acho que é Centro de Defesa de Criança e Adolescente. Talvez seja exatamente isso. E eles têm 2 atividades muito principais. A primeira é participar junto com o poder público da execução das medidas socioeducativas em meio aberto. Então, prestação de serviço de comunidade, liberdade assistida. E também a oportunização de alguns advogados que trabalham de forma voluntária ali para fazer uma atuação pro bono. Então, é um exemplo de uma entidade não governamental, uma ONG, que faz esse apoio jurídico e que pode ser englobada aí dentro desse eixo de proteção jurídico-social. Obrigado. Imagina, viu? Muito bem. A proteção social básica é a mais legal, é a mais interessante. Porque quando nós falamos de proteção social, nós estamos falando sobre assistência social. Vocês precisam fazer essa associação. Políticas sociais básicas, direitos sociais. Proteção social, assistência social. E quando nós estamos falando sobre assistência social,
de novo, né? Então, se na política social básica nós estávamos falando sobre Secretaria de Educação, Saúde, Habitação, escolas, posto de saúde, UBS e tudo mais, agora nós estamos falando sobre Secretaria de Assistência Social e dos equipamentos que eles possuem e por que eles são tão importantes para a gente. Porque quando nós falamos sobre assistência social, nós estamos falando muito sobre medidas protetivas. As medidas protetivas que nós temos no ECA, de acolhimento, tanto institucional como familiar, elas são vinculadas à Secretaria de Assistência Social. Assim como vários outros serviços também que vão ser fundamentais quando a gente estiver tratando sobre isso. Então eu coloquei aqui um roxinho para vocês, porque a gente vai fugir um pouquinho do tema, vai falar só sobre essa parte de proteção social. Quando a gente fala sobre assistência social, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dissociar assistência social de um preconceito muito grande que ainda existe na sociedade, de que assistência social é sinônimo de assistencialismo. Tá? Assistencialismo é aquilo que nós víamos antigamente. Era um sistema quase que caritativo, onde as pessoas elas forneciam de forma desinteressada ou não determinadas providências que não eram consideradas direito, né? Etapa minorista. Eu não faço isso para você porque você tem o direito de exigir judicialmente. Eu faço isso porque eu sou uma instituição religiosa que tenho dó de você e por conta disso quero te ajudar. Era um pensamento que até pouco tempo atrás estava muito forte, por exemplo, relacionado à Bolsa Família. Hoje em dia não é tanto assim, porque todo mundo está surfando na onda do Bolsa Família, todo mundo quer ser hoje o pai do Bolsa Família. Mas até pouco tempo atrás, Bolsa Família era tido como um programa assistencialista, que serve para captar voto, que serve só para manter determinada população na mão do governador, do governo da ocasião e por aí vai. Hoje em dia já não se fala mais isso. Assistência social, hoje, ela é vista como um direito. Tanto que ela é prevista na Constituição Federal, artigos 203 e 204. E as pessoas, inclusive, podem judicializar a oferta da proteção social. Isso é muito incipiente. Existem poucas ações que tratam sobre esse assunto ainda. Sigilo. E não mais simplesmente ficar esperando que aquele governador, aquele executivo de ocasião forneça para ele. Então, se nós não temos mais um viés assistencialista, que é só para ajudar a pessoa enquanto eu tenho vontade, o viés agora tem que ser um viés emancipatório. A principal finalidade, na verdade nós temos duas principais finalidades. A primeira finalidade da assistência social é reerguer a pessoa. Saco vazio não para em pé, não é isso? Então a primeira coisa que a assistência social tem que cuidar é segurança. Segurança de que a pessoa tem o mínimo necessário para ela levantar a cabeça e poder começar a pensar com as próprias ideias. Aquela pessoa que não tem a menor condição de residir em qualquer lugar, né? Precisa de uma acolhida, precisa de uma proteção naquele momento para que ela não fique desamparada, precisa do alimento para o dia seguinte, sob pena de não poder sequer sobreviver. Superada essa fase, a assistência social ela tem que começar a trabalhar com a autonomia da pessoa. O trabalho que vai ser feito é de que, enquanto ela precisa daquela assistência, ela vai ser dada. Mas ela já não vai ser mais algo que tem que ser definitivo a perder de vista. Ela tem que ser dada exatamente pelo período de tempo que aquela pessoa precisar, para que ela não precise mais daquilo. É com o viés emancipatório que a assistência social funciona hoje em dia, ao menos no Brasil. Então não é para a pessoa ser dependente do Bolsa Família. Não é para a pessoa ficar sempre dependente daquele valor altíssimo de R$ 94 que ela recebe. É para ela ter o mínimo, para ela não precisar mais ter que pedir dinheiro na rua. E uma vez que ela não precisar mais pedir dinheiro na rua, ela consegue, com o benefício da locação social, ter um barraquinho que ela conseguiu alugar. Então ela não precisa mais correr atrás do que ela vai comer na data de hoje. Ela consegue parar para pensar, poxa, como é que eu vou trabalhar em algum lugar? Vou comprar uma roupinha um pouco melhor, vou poder, ter uma água quente em casa, vou poder ter alguma coisa para que eu possa, então, num segundo momento, dizer, não preciso mais disso hoje, agora eu consigo tocar as coisas com as próprias pernas. Se vocês, inclusive, forem olhar
lá no site da Presidência da República, vocês vão ver que muitas pessoas que fizeram uso do Bolsa Família, por exemplo, já largaram a utilização desse benefício exatamente por não precisarem mais dele, por terem saído da linha de extrema pobreza. E é exatamente para isso que serve. Aqui tá ruim, mas eu queria ler para vocês. A assistência social, para a nossa Constituição, ela é direito do cidadão, que se encontra em situação de violação de direito ou em vias de ter o seu direito violado. É dever do Estado, é política de seguridade social. E a seguridade social, ela engloba a saúde, a previdência social e a assistência social. Ela não é contributiva, ou seja, é do que vem, é da receita do poder público que acaba sendo custeado isso daí. Ela não é universal, diferentemente da política social básica, ou seja, a assistência social não é para todos, é para apenas aqueles que estão em situação de violação de direitos ou em vias de o ser, e que estão numa situação em que a proteção social ela se faz necessária, ou seja, não é qualquer um que pode ter acesso, por exemplo, ao Bolsa Família, ou ao programa de locação social, ou então a serviços A, B ou C que a Secretaria de Assistência Social pode prestar. Você tem que estar dos critérios que eles apresentam, porque é para as pessoas que estão ferradas. E prover os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública da sociedade, para atender às necessidades básicas. Recebimento do benefício imediato para a sobrevivência e desenvolver capacidades para maior autonomia. Quando nós estamos falando sobre proteção social, a gente tem que fugir um pouquinho do ECA. O ECA não é suficiente para a gente. Ainda que o ECA traga algumas medidas protetivas e fale um pouquinho também sobre as entidades, são outras leis que vão trazer de forma mais incisiva isso para a gente. Todas elas dentro do edital da Defensoria. Em primeiro lugar está a LOAS. Vocês conhecem o benefício LOAS? Então vocês conhecem errado, porque não existe nenhum benefício chamado LOAS. O benefício é o BPC, que é o benefício da prestação continuada. Só que ele é chamado popularmente de LOAS porque ele está previsto na LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Mas depois a gente fala sobre isso também. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em vista é a Lei Orgânica da Assistência Social. Alguns pontos interessantes eu trouxe aqui para vocês, outros ficam para vocês, pelo menos, lerem uma vez a lei, para vocês saberem o que está escrito ali. Quando vem questão de infância, tirando alguma de entendimento doutrinário, jurisprudencial, que nem é a mesma regra, né? Foi feito já um estudo que em cerca de, nas últimas provas da Defensoria Pública, 75% da prova é letra de lei, ou letra de súmula. Então, assim, ainda que a Defensoria não seja um concurso tão legalista como outros, 75% é letra de lei. Então é importante vocês saberem o que está escrito. E a legislação de infância, você consegue ler tudo pelo menos uma vez. Então, para não ser feito de bobo, como por exemplo eu falei para vocês quando a gente estava vendo as normativas do CAPS, né? Leia uma vez para saber do que se trata. Nunca você vai ter uma normativa do CAPS falando de punição de gente que faz uso de drogas. Se cair um negócio desse, você sabe. Não faz o menor sentido, porque a lógica da normativa que trata sobre CAPS é a redução de danos. Nunca você vai ter alguma coisa que fala que a internação tem que ser prestigiada, porque a gente sabe da lei antimanicomial. Então leiam pelo menos uma vez todas as leis que nós temos aqui de infância, não são muitas, pelo menos para vocês não serem pegos nessas coisas esdrúxulas, nessas pegadinhas fáceis de não serem pegos. Então, Lei Orgânica de Assistência Social. A Política Nacional de Assistência Social. Leiam a Política Nacional de Assistência Social. É enorme, mas é muito gostosa de ler. Então, um dia vocês estão aí no final de semana, querem mudar um pouco o tema que vocês estão estudando, leia a Política Nacional. É muito interessante. E está no edital de vocês. Além disso, nós temos algumas resoluções, sendo que eu acredito que a mais interessante no momento é a Resolução 109 de 2009, se eu não me engano é isso, do Conselho Nacional de Assistência Social, que é aquela que traz a tipificação dos serviços de assistência social que devem ser fornecidos. Então, todo e qualquer serviço de assistência social, seja em que nível for, está previsto
nessa resolução que eu estou falando para vocês. Se eventualmente vocês estão trabalhando em um município em que não exista a implementação desse serviço, você pode judicializar, inclusive por ação civil pública, para que eles sejam implementados. Né? De novo, a assistência social hoje em dia não é mais assistencialismo, hoje é direito, a gente tem a possibilidade de judicialmente, inclusive a implementação daqueles serviços que não existem. Assim como o Conselho de Direitos da Criança, aqui nós também temos os Conselhos de Direitos. Conselho Nacional de Assistência Social, o estadual e o municipal. Conselho Nacional é o CNAS, é o CNAS, tem a resolução que eu falei para vocês. O Conselho Estadual é o CEAS e o Conselho Municipal é o CMAS. E assim como nós temos o Sistema Único de Saúde, referente à saúde, a LOAS também vai trazer um sistema único aqui, é o Sistema Único de Assistência Social. Então a gente tem alguns sistemas únicos, né? O mais famoso é o SUS, mas a gente tem também o mais famoso é o SUS, mas a gente tem também o SUAS e agora também a gente tem o Sistema Único de Segurança Pública, né? Que há pouco tempo foi aprovada a lei, ainda não foi muito bem disciplinado, mas existe aí a previsão. Depois do intervalo, tá bem?